Eu nunca fui do tipo que acredita em histórias de fantasmas. Cresci ouvindo os velhos do bairro falarem sobre lugares onde as almas não descansam, mas sempre achei que era só conversa de gente que não tem mais o que fazer. Pelo menos até aquela noite. A estrada era longa, deserta, e cortava o coração de uma mata que parecia não ter fim. As árvores se inclinavam para o asfalto, como se quisessem engolir qualquer um que ousasse passar por ali. O vento atravessava as copas e fazia um som grave, quase humano, um lamento que acompanhava o ronco do motor do carro. Éramos 5 naquele carro. Eu dirigia. No banco do passageiro estava Lara, com o cabelo preso num coque bagunçado e os olhos curiosos grudados na janela. Atrás, o Daniel e o Rick discutiam sobre qual música colocar, enquanto a Júlia ria e dizia que ninguém ia ouvir nada mesmo, porque o rádio só chiava desde que entramos na estrada. Tínhamos decidido fazer aquela aventura depois de uma semana de aulas cansativas e provas intermináveis. A ideia era explorar o tal trecho da mata que, segundo boatos, era assombrado. O pessoal da escola falava de aparições, vultos que cruzavam a pista e vozes que vinham de dentro da floresta. Eu ria disso tudo, claro. Mas, naquela noite, enquanto o marcador de combustível caía e o sinal do celular sumia, comecei a pensar que talvez existisse algo ali, algo que não queria ser incomodado. A primeira coisa estranha aconteceu por volta das 9. A névoa surgiu do nada, espessa, leitosa, cobrindo o para-brisa como se o mundo tivesse desaparecido do outro lado. Reduzi a velocidade, tentando enxergar 1 metro à frente. O farol parecia morrer dentro daquela cortina branca. Johnny, talvez devêssemos voltar, disse Lara, com a voz tensa. Relaxa, é só neblina, respondi, forçando um sorriso. Mas a verdade é que o ar tinha mudado. O cheiro de terra molhada deu lugar a algo mais pesado, úmido, como madeira apodrecida. E então veio o som, um estalo seco, alto, como galhos quebrando bem perto do carro. Daniel encostou o rosto no vidro. Vocês ouviram isso? O barulho se repetiu, mais próximo. Depois outro, e outro. Até que algo raspou na lateral do carro, um som metálico, arranhando a lataria. Pisei no freio. Todos se calaram. O único som era o motor em marcha lenta e o tic-tac nervoso do pisca-alerta. Foi um galho, murmurei, embora nem eu acreditasse nisso. Rick abriu a porta antes que eu pudesse impedir. Vou ver o que foi. Cara, não! Gritou Júlia, mas ele já estava lá fora. O farol iluminava a estrada coberta de neblina e as árvores ao redor, imóveis, como se observassem. Rick deu alguns passos e sumiu na brancura. Rick! Gritei, saindo também. A umidade do ar me envolveu, gelada. A estrada parecia silenciosa demais, como se o mundo tivesse parado de respirar. Caminhei alguns metros, e então o vi parado no meio da névoa, olhando para algo que eu não conseguia ver. O que houve? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas levantou o braço e apontou para a beira da estrada. Segui o olhar dele. Entre as árvores, havia uma figura. Alta, magra, com roupas escuras que se confundiam com a sombra. O rosto, não sei descrever. Era como se estivesse coberto por algo translúcido, uma película cinza que ondulava com o vento. Meu coração começou a bater descompassado. Um som baixo veio da direção da figura, um sussurro, ou talvez um soluço. Então ela se moveu. Corri de volta para o carro, arrastando Rick comigo. Lara chorava. Júlia cobria a boca com as mãos. Daniel gritava para eu ligar o motor e sair dali. Quando acelerei, a figura desapareceu na neblina, mas o som ficou. Um lamento longo, distante, que parecia vir de todos os lados. Seguimos em silêncio por alguns minutos, até que o rádio, sem ninguém tocar, ligou sozinho. O chiado foi substituído por uma voz feminina, fraca, quase um sussurro. As palavras não eram claras, mas pareciam dizer nossos nomes. Desliguei o rádio. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Isso não é possível, murmurou Lara. Ninguém respondeu. A estrada parecia não ter fim. Os postes sumiram, o asfalto estava coberto de folhas e raízes, como se ninguém passasse por ali há anos. O painel marcava meia-noite quando percebi algo estranho. Estávamos dirigindo há horas, e ainda não havíamos saído daquele mesmo trecho. O medo, nessa altura, já não era apenas uma sensação. Era uma presença.
como se algo estivesse dentro do carro conosco, invisível, respirando no mesmo ritmo que nós. E foi ali, naquela estrada esquecida, que tudo começou de verdade. Eu lembro do momento exato em que percebi que estávamos presos. O GPS não mostrava rota alguma, apenas uma linha cinza tremendo na tela, como se o aparelho também tivesse medo de estar ali. O relógio do painel piscava números aleatórios, e o ponteiro de combustível, que antes marcava meio tanque, agora oscilava entre cheio e vazio a cada minuto. Daniel tentou brincar, dizendo que era culpa dos fantasmas, mas a risada dele soou fraca, quase forçada. Ninguém respondeu. Até o ar dentro do carro parecia pesado demais para sustentar qualquer som que não fosse o da respiração nervosa de cada um de nós. A estrada se estendia em frente como uma fita sem fim, cercada pela mata espessa que se curvava sobre nós. A neblina, antes apenas um véu, agora parecia viva. Ondulava devagar, se movendo contra o vento, contornando o carro como dedos tentando encontrar uma fresta. Lara estava pálida. Segurava meu braço com tanta força que suas unhas cravaram na minha pele. Johnny, ela sussurrou. Eu vi de novo. O quê? Aquela coisa. Do lado de fora. Ela está seguindo a gente. Engoli em seco, tentando manter os olhos na estrada. No reflexo do retrovisor, por um segundo, pensei ter visto algo se movendo entre as árvores, uma sombra alta, esguia, que parecia nos acompanhar. O motor começou a falhar. O carro perdeu força, tossindo, como se o próprio ar estivesse sendo drenado dele. Tentei acelerar, mas o pedal parecia travado. Não para agora, murmurei. As luzes piscavam. O som do rádio voltou sozinho, uma sequência de estalos e sussurros misturados. Entre eles, uma risada suave, distante, ecoando como se viesse debaixo da terra. Isso tá acontecendo mesmo? Perguntou Júlia, os olhos marejados. Fecha as janelas, gritou Daniel. Fecha tudo. Fiz o que ele disse. Mas o som não vinha de fora. Ele estava dentro. Um zumbido baixo, quase imperceptível, vibrava no painel, nas portas, nos bancos. Como se algo estivesse tentando falar através do carro. Então, o motor simplesmente morreu. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Nem os insetos se ouviam mais. Só o som distante da floresta respirando. A luz fraca do farol revelava a estrada adiante, e algo no meio dela. Um ponto escuro. Pequeno. Imóvel. Daniel se inclinou para a frente. O que é aquilo? A neblina parecia abrir espaço, revelando aos poucos uma silhueta. Era uma boneca. De pano, suja, rasgada, com um dos olhos faltando. Estava deitada bem no centro da pista, voltada para nós. Isso tá ficando bizarro demais, disse Rick, nervoso. Vamos dar ré e sair daqui. Mas quando olhei pelo espelho, o sangue gelou. Atrás, a estrada também estava coberta pela neblina. E lá, a alguns metros, outra boneca. Igual à da frente. Tem outra, murmurei. A respiração de Lara ficou ofegante. Elas estão fechando a gente. As palavras dela pareciam absurdas, mas faziam sentido. A estrada estava bloqueada por aquelas figuras inertes, como se alguém, ou algo, tivesse nos encurralado de propósito. De repente, o farol piscou e apagou. Tudo ficou preto. Lara gritou. Júlia começou a rezar em voz baixa. Eu tateei o painel, tentando acender qualquer coisa, até que uma luz azulada brilhou vinda do lado de fora. Não era dos faróis. Era uma luz fria, pulsante, que vinha da floresta. Todos olharam. Nenhum de nós conseguia se mover. A luz flutuava entre as árvores, aumentando de intensidade, até que pudemos ver algo dentro dela, uma forma humana, distorcida, como se o corpo estivesse dobrado em ângulos impossíveis. Johnny, sussurrou Daniel. O que é aquilo? Não consegui responder. A figura começou a se aproximar, movendo-se lentamente, sem som, sem passos. A luz ao redor dela tremulava, e a cada vez que piscava, a criatura parecia mudar de lugar, mais perto, mais nítida. Podíamos ver o rosto agora, ou o que parecia ser um rosto. Pálido, sem olhos, apenas duas sombras fundas. A boca era um rasgo escuro, imóvel. A coisa parou diante do carro. E então, algo impossível aconteceu.
O vidro do para-brisa começou a embaçar por dentro, formando palavras, como se alguém as escrevesse do outro lado: vocês não deviam ter vindo. O som do rádio explodiu em estática, alto, ensurdecedor. As portas travaram sozinhas. O volante se moveu, e o carro começou a andar, devagar, por conta própria, como se estivesse sendo guiado. Lara gritava meu nome, mas eu não conseguia reagir. O medo me paralisava. Eu sentia que, se olhasse para os lados, veria rostos me observando da escuridão. A estrada parecia mudar. As árvores se distorciam, os galhos se curvavam sobre nós. A sensação era de que estávamos sendo engolidos. De repente, a luz azul desapareceu. Tudo ficou escuro outra vez. E, num solavanco, o carro parou. O motor voltou a funcionar, como se nada tivesse acontecido. O painel se acendeu, e o GPS reapareceu, mostrando uma rota, uma linha vermelha apontando para frente, como se nos dissesse para continuar. Por um momento, ninguém disse nada. Então, com a voz trêmula, Júlia sussurrou: e se for isso que eles querem? Aquela linha vermelha no GPS parecia um convite. Uma armadilha mascarada de orientação. Eu não queria seguir, mas o carro parecia ter vontade própria. O volante estava pesado, quase rígido, e mesmo quando eu o soltava, ele continuava a se mover sozinho, como se obedecesse a uma força invisível. Isso não é normal, murmurou Lara, a voz trêmula. Johnny, para o carro, por favor. Mas eu já tinha tentado. O pedal de freio estava duro, inútil. O ponteiro do velocímetro marcava 30, embora eu não tocasse no acelerador. A floresta ao redor parecia se mover junto conosco. As árvores pareciam se multiplicar, espelhando-se umas nas outras, criando a sensação de que estávamos presos num mesmo trecho repetido infinitamente. O farol iluminava rostos nas formas das cascas, como se a própria mata tivesse olhos. O rádio, sem que ninguém encostasse, começou a emitir um som contínuo. Um chiado intercalado por sussurros, tão baixos que pareciam se insinuar dentro da cabeça. De repente, entre os murmúrios, uma voz mais clara surgiu: Johnny. Meu corpo inteiro se arrepiou. Vocês ouviram isso? Perguntei, tentando parecer racional. Lara assentiu, os olhos arregalados. Daniel balançou a cabeça negativamente, pálido. Alguém tá de sacanagem? Só pode, disse ele. Mas ninguém tinha coragem de rir. A estrada se alargou um pouco, revelando uma velha parada de caminhoneiro à direita, uma construção pequena, de madeira escura, coberta de musgo. Um letreiro caído ainda pendia por um fio, com letras apagadas e ilegíveis. O carro reduziu sozinho, e o motor se calou. Ficamos em silêncio por alguns segundos, sem saber se devíamos sair. Eu não vou ficar presa aqui dentro, disse Júlia, empurrando a porta. Espera! Gritei, mas ela já estava lá fora. A neblina parecia mais densa naquele ponto. A estrutura do antigo posto rangeria levemente, como se o vento passasse entre as tábuas apodrecidas. A luz da lua mal atravessava as nuvens, tingindo tudo de um tom azulado e morto. Júlia caminhou alguns passos, olhando em volta. Tem alguém aí? Gritou, a voz ecoando fraca. Nenhuma resposta. Eu saí logo atrás dela, seguido por Rick e Daniel. Lara ficou no carro, chorando baixinho. O ar cheirava a ferrugem e madeira molhada. O chão estava coberto de folhas antigas e marcas de pneus muito antigos. Um caminhão abandonado repousava no canto do pátio, a carroceria tomada por eras e raízes. Aproximei-me da porta principal. Estava entreaberta. Toquei-a com cuidado e ela se abriu devagar, gemendo como se algo dormisse lá dentro e não quisesse ser acordado. O interior estava escuro. Só um filete de luz da lua entrava pela janela quebrada, iluminando poeira suspensa no ar. No balcão, uma xícara virada, um cardápio rasgado e um rádio antigo coberto de teias de aranha. Cara, murmurou Rick, apontando. Isso aqui parece que foi abandonado ontem. Mas o chão estava limpo demais. Nenhum sinal de poeira acumulada, como se o lugar ainda fosse usado. Daniel se abaixou, tocando o piso. Tá morno, disse ele. Como se alguém tivesse estado aqui agora há pouco. Um estalo veio do fundo da sala. Todos viramos ao mesmo tempo. Havia uma porta nos fundos, fechada. Dela vinha um som ritmado, toque, 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 como se algo batesse contra a madeira.
Júlia segurou meu braço. Não vai lá, por favor. Mas eu fui. O som continuava, constante. Coloquei a mão na maçaneta. Estava fria. Girei devagar e abri a porta. O cômodo era pequeno, uma espécie de depósito. Cheirava a mofo e gasolina. No canto, um espelho rachado refletia nossos rostos distorcidos. Mas o que chamou minha atenção foi algo no chão, marcas circulares, como pegadas, só que invertidas. Em vez de afundarem, pareciam saltar do chão, como se algo tivesse deixado a marca vindo de dentro da terra. Rick se abaixou. Isso não faz sentido. Antes que eu pudesse responder, o rádio antigo no balcão ligou sozinho. O chiado preencheu o ar, seguido pela mesma voz suave e distante. Johnny, vocês voltaram. O ar ficou mais frio. As lâmpadas mortas piscavam, 1, 2 vezes. A porta dos fundos bateu sozinha, fechando-se com força. Júlia gritou. Daniel correu até ela, tentando abrir, mas a maçaneta não se movia. Então o som mudou. Do rádio, agora vinha uma risada infantil, suave, ecoando por todo o ambiente. E junto dela, passos, pequenos, rápidos, cruzando o assoalho atrás de nós. Lara gritou do lado de fora do carro. Johnny! Sai daí agora! Corremos para fora. O ar parecia mais leve, mas o silêncio era pior. O carro estava ligado, e Lara apontava para o espelho retrovisor, os olhos em pânico. Tinha alguém no banco de trás, ela disse. Eu juro, Johnny. Um rosto, olhando para mim. Olhei. Não havia nada. Só os bancos vazios. Mas o espelho central continuava levemente embaçado, e sobre o vidro, em letras trêmulas, lia-se, ainda estamos aqui. Ninguém falou nada por alguns segundos. O som do motor era o único sinal de que o tempo ainda estava passando. Eu olhava para o espelho, esperando que as letras sumissem, mas elas permaneciam lá, trêmulas, úmidas, como se escritas com o vapor da própria respiração de alguém que ainda estava ali. Isso é coisa da nossa cabeça, murmurou Daniel, a voz embargada. A gente tá sugestionado. Então explica o rádio, explica o carro se movendo sozinho, respondeu Rick. Explica as bonecas. Para, vocês dois, pedi. Não adianta brigar. A gente só precisa sair daqui. Coloquei o carro em marcha, e ele respondeu como se nada tivesse acontecido. A estrada adiante parecia mais estreita agora. As árvores se curvavam ainda mais sobre o asfalto, criando um túnel escuro que engolia a luz dos faróis. A neblina havia diminuído, mas o céu estava completamente negro. Nenhuma estrela, nenhuma lua. Apenas aquela escuridão sólida, como se o mundo tivesse acabado e nós estivéssemos dirigindo dentro do que sobrou. Lara olhava pela janela, imóvel. As lágrimas secaram no rosto dela, e o olhar estava fixo em algo que eu não conseguia ver. Johnny, ela disse num tom quase inaudível. Você percebeu? O quê? Não tem som. Nenhum. Nem vento, nem grilos, nada. Ela tinha razão. O silêncio era tão profundo que o ruído do motor parecia fora de lugar. Era um silêncio pesado, denso, como se o ar ao redor tivesse parado de vibrar. Então, sem aviso, o rádio ligou de novo. Mas dessa vez, não era chiado. Era música. Uma melodia antiga, frágil, tocada num piano desafinado. Reconheci a canção, era Blue Moon. Mas soava lenta demais, arrastada, como se fosse tocada debaixo d'água. Lara tapou os ouvidos. Desliga isso! Gritou. Eu bati nos botões, mas o som aumentou. A voz feminina da música começou a distorcer, se tornando algo inumano, uma mistura de lamento e gargalhada. De repente, todas as luzes do carro piscaram. O painel apagou. O motor morreu. Ficamos cercados pela escuridão. Júlia começou a soluçar. Rick apertava o ombro dela, mas nem ele conseguia esconder o medo. Daniel respirava rápido, olhando em volta como se esperasse que algo surgisse da mata. Então veio o som. Primeiro fraco, distante. Depois, mais próximo. Passos. Lentos. Arrastados. Na beira da estrada. Lara se encolheu no banco, segurando minha mão. Por favor, diz que é um animal. Eu não disse nada. Porque, no fundo, eu sabia que não era. Os passos se aproximaram do carro. Pararam do lado da janela de Júlia.
Ela chorava sem som. O vidro começou a embaçar, e por um instante, vimos a marca de uma mão, 5 dedos longos, finos, pressionando o vidro por fora. Julia gritou e se jogou para trás. Rick tentou abrir a porta do outro lado, mas ela não cedeu. Então, o toque desapareceu. Tudo ficou quieto outra vez. Mas quando olhei pelo espelho retrovisor, vi algo na estrada atrás de nós. Uma figura parada, imóvel, no meio da pista. Era a mesma de antes, alta, magra, com aquele rosto coberto por uma película acinzentada. Só que agora, não estava sozinha. Outras silhuetas começaram a surgir da neblina, uma a uma. Homens, mulheres, crianças. Todos imóveis, lado a lado, bloqueando a estrada. Meu Deus, sussurrou Lara. Eles estão vindo. O painel se acendeu de novo, sozinho. O velocímetro subiu a 40. O carro começou a se mover, não por mim, mas sozinho, outra vez. Johnny, faz parar. Gritou Daniel. Tentei, mas os pedais estavam travados. O volante se movia com força própria. A estrada parecia se comprimir. As árvores, os rostos, as silhuetas, tudo se misturava num corredor de sombras. O ar dentro do carro ficou gelado. A respiração de todos formava nuvens no ar. As figuras acompanhavam, caminhando lentamente, sempre à mesma distância. Pareciam nos escoltar. Então, lá adiante, algo brilhou. Uma placa. Velha, enferrujada. As letras estavam tortas, mas consegui ler quando passamos por ela, saída, 2 quilômetros. Um sopro de esperança atravessou o carro. Julia começou a rezar alto. Daniel apertava os olhos, repetindo que ia dar tudo certo. Mas quanto mais dirigíamos, mais o painel mudava. O número não diminuía. Saída, 2 quilômetros. Saída, 2 quilômetros. De novo. De novo. Era o mesmo trecho. A gente tá rodando em círculo, sussurrei. Ninguém respondeu. O desespero agora tinha um gosto físico. O rádio chiou. E uma voz, fria, distante, falou de novo, com uma clareza que fez meu sangue gelar. Vocês nunca vão sair. As luzes do farol piscaram. Por um instante, vi a estrada à frente se transformar. O asfalto se abriu como pele rasgada, revelando algo escuro, pulsante, como se o chão estivesse vivo. O carro balançou. Lara gritou. Julia caiu contra o banco. E então, tudo apagou. O som, a luz, o mundo. Ficamos presos na escuridão, e eu juro que ouvi vozes. Muitas. Sussurrando, chamando nossos nomes. Rindo, chorando, como se esperassem por nós havia muito tempo. Quando abri os olhos, não vi nada. Nenhum traço de luz, nenhum som. Apenas o som da minha própria respiração, curta, descompassada. O volante ainda estava sob minhas mãos, mas parecia frio como metal enterrado. Lara? Chamei. Nada. Estendi o braço para o lado, tateando o banco, e toquei o tecido úmido da jaqueta dela. Ela estava ali. Mas imóvel. Lara! Um gemido baixo respondeu, e um alívio cortante me atravessou. Johnny, onde a gente tá? A voz dela soava distante, quase sonolenta. Eu não soube responder. Toquei o painel, estava frio, sem energia. O vidro do para-brisa agora mostrava algo que não era estrada, nem céu. Era como se estivéssemos cercados por um nevoeiro denso demais, mas que pulsava, respirava. De repente, uma batida seca veio do teto. Depois outra. E outra. Como se algo andasse sobre o carro. Julia acordou gritando, e Daniel a segurou. Rick tentava acender o celular, mas a tela piscava e apagava sozinha, repetidamente. Sai daqui, Johnny, sai daqui. Gritou Lara. Sai agora. Tentei abrir a porta, mas ela estava travada. Todas estavam. O ar ficou pesado, difícil de respirar. E então, uma rachadura fina apareceu no para-brisa, como se algo raspasse por fora. A rachadura se alargou, desenhando uma linha irregular, e atrás dela, uma silhueta. Pude ver apenas por um instante, um rosto pálido, os olhos fundos, completamente pretos. Ele se movia devagar, seguindo o contorno do vidro, como se tentasse encontrar uma forma de entrar. O som que veio em seguida não era humano. Era uma mistura de choro e vento,
um sussurro rouco que parecia sair de todos os lados. Rick bateu no vidro com o cotovelo, tentando quebrá-lo, mas nada acontecia. Daniel chutava a porta, desesperado. Então, a voz no rádio voltou. Vocês já estiveram aqui antes. Ela vinha de dentro do carro, mesmo sem energia. Grave, feminina, arrastada. Não lembram, mas sempre voltam. Lara começou a chorar. Júlia tremia, murmurando orações sem parar. O chão tremeu. Um som de motor, mas vindo de longe. Muito longe. Escutem! Gritei. Tem alguém vindo? Luzes fracas começaram a brilhar na neblina. Um par de faróis. Alguém dirigia em nossa direção. A esperança atravessou todos nós como um soco de ar fresco. Começamos a gritar, acenando, batendo nos vidros. Mas conforme os faróis se aproximavam, percebi algo estranho. Eles estavam muito altos. E não vinham em linha reta. As luzes flutuavam, tremendo no ar, e aos poucos, os contornos ficaram visíveis. Não era um carro. Era o reflexo de um carro. O mesmo modelo. A mesma cor. E dentro dele, nós. As versões de nós mesmos, imóveis, pálidas, com olhos abertos e fixos, olhando direto para nós. Júlia gritou tão alto que o som pareceu se distorcer. Lara tapou o rosto, soluçando. As duas versões dos carros pararam frente a frente, o nosso e o outro. E por um instante, o mundo pareceu prender a respiração. Então, as luzes se apagaram. O silêncio voltou, absoluto. E quando o nevoeiro se dissipou, o outro carro havia sumido. O rádio chiou novamente, e a voz repetiu, mais próxima. Vocês nunca saem da estrada. Senti algo gelado tocar minha nuca. Me virei, mas não havia ninguém. Ainda assim, a sensação de ser observado era insuportável. Rick começou a rir. Rir de um jeito que não parecia dele. Um riso alto, desesperado. Isso é um sonho, só pode ser. Gritava. É tudo um maldito pesadelo. A luz piscou dentro do carro, não vinda de fora, mas de dentro do espelho retrovisor. Olhei para ele. E o que vi, não era o reflexo do carro. Era uma sala antiga, cheia de poeira, e uma fileira de espelhos idênticos. E em cada espelho, nós, refletidos, mas em posições diferentes, com expressões vazias. Cada versão de mim estava imóvel, com os olhos completamente negros. A luz se apagou. Por um instante, tudo pareceu voltar ao normal. A estrada reapareceu. A mata estava imóvel. O painel voltou a funcionar, e o motor ronronava suavemente. Ninguém se mexeu. Lara foi a primeira a falar. Johnny, se a gente sair daqui agora, promete que nunca mais volta? Eu olhei pelo retrovisor. Lá atrás, a estrada estava vazia. Mas no fundo, na borda da névoa, ainda havia algo parado. Observando. E sorrindo. Ficamos ali por um tempo que não sei medir. O relógio do painel marcava 2h14, mas o ponteiro dos segundos estava parado. Do lado de fora, o nevoeiro começava a se mover de novo, lento, como se respirasse. Johnny, Lara sussurrou. E se a gente nunca tivesse saído? Olhei para ela. Os olhos estavam vermelhos, mas lúcidos. Ela não falava como quem delira, e sim como quem lembra. Do que você tá falando? Perguntei. Ela passou a mão sobre o vidro da janela. E se a gente nunca tivesse deixado essa estrada? Disse, a voz quebrando. E se sempre tivesse sido aqui? Um silêncio pesado caiu. Daniel olhou para mim, e por um instante, vi no rosto dele o mesmo pensamento. O mesmo medo. Antes que eu pudesse responder, o rádio chiou outra vez. Um som de fita antiga girando. E depois, uma voz. Mas não era a mesma voz. Era a minha. Meu nome é Johnny, e eu preciso contar o que aconteceu comigo e meus amigos. Meu coração gelou. Era exatamente o que eu tinha dito quando começamos essa viagem, quando gravei o áudio para lembrar o caminho. Mas agora, aquela gravação vinha de um lugar que não era o meu celular. A minha própria voz continuou. Se alguém ouvir isso, não pare nessa estrada. Não tente voltar. Eles não deixam. Desliga! Gritou Rick, mas o som aumentou. A gravação seguiu, misturando-se com sussurros. Palavras distorcidas, nomes. Júlia, Lara, Daniel, Rick. E o meu. Então,
Todas as portas destravaram ao mesmo tempo, com um estalo metálico. O silêncio que veio depois foi quase insuportável. Lara olhou para mim, chorando. O que a gente faz? Respirei fundo e abri a porta. O ar lá fora era gelado e parado. A neblina cobria tudo, mas, de algum modo, eu sabia que precisava sair. Dei um passo para fora. O chão era firme, mas o som do meu pé parecia distante, como se ecoasse dentro de um túnel. Os outros me seguiram, um a um. Ninguém falava. Ninguém ousava olhar para trás. E então, conforme caminhávamos, algo começou a mudar. O nevoeiro se dissipava aos poucos, revelando o contorno da estrada. A luz da lua apareceu por trás das nuvens, e, por um breve instante, tudo pareceu normal. Mas à medida que avançávamos, percebi algo estranho. Os carros. Havia vários deles. Antigos, modernos, enferrujados, todos alinhados ao longo da estrada, cobertos pela vegetação. Lara se aproximou de um deles. Passou a mão na lataria. Era o mesmo modelo que o nosso. A mesma cor. O mesmo arranhão na porta. Mas o interior estava vazio. Ou quase. Havia uma fita cassete sobre o banco do motorista, com uma etiqueta escrita à mão, Estrada sem nome, 2014. Daniel se afastou, nervoso. Isso não pode ser real. Rick chutou o chão, gritando, mas o som pareceu se perder no ar, como se a floresta o engolisse. Eu me abaixei e peguei a fita. E, por um instante, vi meu próprio reflexo no vidro do carro. Só que não era exatamente eu. Meu reflexo sorriu. De repente, o som de motor preencheu o ar, o nosso carro. Ele havia ligado sozinho. As luzes acenderam, e o rádio voltou a tocar aquela mesma melodia distorcida de antes. Blue Moon. Lara correu até mim. Johnny, não olha para trás. Gritou. Vamos sair daqui. Mas eu não consegui. Algo me fazia ficar. Algo familiar. Quando olhei de novo para o carro, vi através do para-brisa. Nós estávamos lá dentro. De novo. Exatamente como antes. Júlia chorava, Daniel gritava, Rick segurava o volante, e eu olhava fixamente para o espelho, como se soubesse que estava sendo observado. E, naquele momento, entendi. Não havia saída. A estrada não era um lugar. Era um ciclo. Um reflexo. Toda vez que tentávamos sair, voltávamos para o início. Lara me puxou com força, e eu caí de joelhos. A névoa se fechava outra vez, engolindo o carro e tudo ao redor. O som de Blue Moon ficou mais distante, até sumir completamente. Ficamos em silêncio, até que Lara sussurrou. Johnny, o que a gente faz agora? Olhei em volta. Não havia mais estrada. Só floresta. E, no centro dela, um caminho de terra, iluminado por uma luz pálida, como um convite. A gente segue, respondi. Talvez, dessa vez, seja diferente. Ela segurou minha mão, e começamos a andar. Atrás de nós, o som do motor voltou a roncar. Mas não olhei para trás. Não dessa vez.